Pai, vamos orar. Como é bom estar aqui, Deus. O privilégio é esse que o Senhor tem nos concedido de nos reunirmos em Teu nome e experimentarmos da Tua verdade. Deus, vem falar conosco, Senhor. Vem tocar no nosso íntimo, vem mover, vem transformar, vem libertar, vem curar. Como já cantamos hoje aqui, nós confiamos que Tu és a cura, Tu és a vida, Tu és a esperança, Tu é tudo o que nós precisamos, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje, talvez mais do que minha vida inteira aqui pregando, são vários anos que Deus tem me dado esse privilégio, mas hoje, de fato, eu peço a Deus que Ele fale com todos nós de uma maneira poderosa, porque eu não tenho a menor dúvida que se eu e você colocarmos em prática o que nós vamos falar hoje aqui, não tem para ninguém mais. Os problemas desaparecem, absolutamente os problemas todos que eu e você tivemos, temos e ainda vamos ter, desaparecem. Vou fazer uma pergunta. Você libera aí para mim? Opa, aí. Afinal, alguém tem ideia de quantos versículos tem na Bíblia? Pode chutar qualquer número que vier à cabeça aí. 2 não, é um pouco mais. 50 mil, vocês acham que é mais ou menos que 50 mil? Maricília, você chuta o quê? 70 mil? Uau, tem gente generosa aqui, ó. Irene, você acha que é menos, né? Quanto você acha que é, Irene? Pela tua cara, assim, você passa. Você chuta quanto? Agora fala, Irene. Hã? 40 mil, 46, os chutes estão caminhando, mas bem fora, eu diria. 3 mil, irmã, vamos ler a Bíblia então, irmã? Vamos ler a Bíblia, irmã? Porque só de capítulos tem 1189, só para dar já um pano de fundo. Capítulos tem 1189. Talvez você tenha entendido capítulos. Livros. Isso. Não, Mário, ficou difícil, depois você dá um jeito aí. Fala em argentino com ela, quem sabe melhora, mas o 1.100? Tá aqui, ó, 31.100. 31.100. Mas abrindo o Google no meio do culto eu vou contar. Piorou, a Débora foi melhor que ela. Uma salva de palmas para a Débora, que falou que só tinha 2. Acho que tem uns 2 versículos, mas é melhor que abrir o Google na frente da gente aqui, meu. Mas tá bom, Lloyd, ajudou. Por que eu estou falando isso? Porque desses 31.100 versículos, tem 2, para mim, que resolve a minha vida e tem resolvido a minha vida. Tem resolvido a minha vida. Independentemente das lutas, das adversidades, das contrariações, das chateações, de qualquer coisa que eu possa estar e muitas vezes estou enfrentando. Quais são esses 2 versículos que eu gostaria muito que você também guardasse no seu coração e levasse até a eternidade? O primeiro deles, é evidente, não poderia deixar de ser, é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aqui nós estamos falando da vida eterna. Então isso aqui vai acabar, isso aqui uma hora acaba com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos,
né? A amiga da Carol está com uma amiga aí de 28 anos, que não sabemos se Deus vai permitir que siga vivendo ou se talvez Deus vai levá-la. Então, em algum momento todos nós vamos, por mais que você se cuide, que você seja fit, que seja low carb, seja o que for, meu. Não come açúcar. Outro dia alguém estava tentando me convencer a deixar o açúcar. Eu falei, mas... Não, é querer que eu largue a Lídia. Tipo, dá para você dar um tempo com a Lídia? Não vai rolar. Parar com o chocolate? Desculpa, não vai rolar. Não tem a menor intenção de parar com o chocolate. A intenção foi um doce, um amorzinho para ela, mas tá louca. Tô brincando, você sabe que você é amada. Mas, entendeu? Mas vamos, então comendo chocolate, se é uma barra, se é só um pedacinho a cada 6 meses, por exemplo, que não é o meu caso, mas, entendeu? Vai, uma hora vai, então tem que ter um destino depois, e aqui está garantido, aqui está dizendo que para aquele que crê, nós não vamos perecer, nós vamos ter a vida eterna com Ele. Então, para que ter um foco tão grande, tão insano no meu dia a dia desse mundo? Porque isso aqui vai desaparecer para mim e para você. E a Bíblia é muito clara que diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Uma única vez. Esse é o que está escrito aqui, ó. Não sou eu que digo, é o que está escrito aqui. Então, se eu só vou morrer uma única vez, eu tenho que saber para onde eu estou indo. Se eu sei para onde eu estou indo, estou resolvido. E aqui está claro, nós estamos indo passar a eternidade com o Senhor. Então, esse versículo para mim cuida do futuro, da onde eu vou estar lá na frente. Mas eu preciso ter, e todos nós precisamos ter um para agora, para o meu dia a dia, porque a luta é grande, a luta não é brincadeira, é insana muitas vezes os desafios que nós temos, as decepções que nós temos, as frustrações que nós temos, enfermidades que surgem do nada e que às vezes parecia que era simples e o negócio não foi tão simples, e tem dor, e tem incômodo, tem uma série de coisas. Então, eu preciso da parte de Deus algo que me sustente todos os dias da minha vida até eu chegar na eternidade. A eternidade eu já sei que eu estou garantido, mas e hoje, e amanhã, e depois? E esse é o versículo que a gente vai estar trabalhando hoje, e para mim ele é fundamental. O versículo é Paulo escrevendo nos Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, fala conosco agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações a verdade que está aqui nesse texto, Senhor. Porque é uma verdade libertadora, é uma verdade encorajadora, é uma verdade que nos transforma, Senhor. E é isso que eu quero e peço em nome de Jesus. Queridos, aqui, se você sair daqui hoje com isso no teu coração, a transformação ela é real. E nós vamos ver pedacinho por pedacinho praticamente desse texto, porque nós temos que ter um entendimento dele, mas o entendimento talvez como você nunca teve, e talvez nem eu tenha tido ainda. A primeira coisa que se destaca nesse texto é esta palavra aqui, ó. Sabemos. Paulo não está falando sentimos, Paulo não está falando achamos, Paulo não está falando pensamos, Paulo diz eu sei, sabemos. Esse versículo só vai transformar a sua vida e a minha se você tiver esta convicção de que você, apesar de muitas vezes não entender, porque saber não significa entender, ele não está dizendo entendemos que tudo coopera para o bem, não, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Mas essa luta, essa dificuldade, essa frustração, essa morte prematura, essa meningite que a tua mulher pegou, essa meningite que teu neto pegou, João, você está louco?
Quando o nosso neto também pegou meningite, alguém falou assim, mas é meio como cair o raio 2 vezes na cabeça da mesma pessoa. Isso não é para acontecer. Pois é, na nossa família aconteceu. A mulher teve meningite, 120 dias no hospital, e meu neto também teve meningite, que quase que morre. Mas o texto diz que eu preciso declarar, eu sei. Eu sei, nós sabemos. Enquanto você não declarar isso, que apesar de não entender a situação que você está vivendo, mas você sabe quem é Deus. Você sabe que Deus é amor, que Deus tem o controle de tudo nas mãos dele. Isso você precisa declarar com a maior das convicções, porque senão sua vida vai ser, desculpa o termo, miserável, dependente de circunstâncias. Favoráveis eu estou aqui, não favoráveis eu estou aqui embaixo. Então em vitórias, aleluia, glória a Deus. Em derrotas ou em lutas, ai, nossa, não sei o que lá. Não, então eu sei. E o próprio Paulo diz lá em Romanos 14, 23, que tudo que você fizer sem convicção, nós estamos pecando. Então a convicção ela é primordial, ela é fundamental na declaração e no entendimento desse texto. Por isso que ele diz, eu sei em quem tenho crido, por exemplo, ele escreve isso. Aqui em Romanos 5,3 ele também diz o quê? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, achando, pensando, entendendo, não, sabendo que a tribulação produz perseverança, tem um objetivo, tem um propósito nisso, e eu sei qual que é. Ele fala, eu sei qual que é. Primeira carta aos Coríntios, ele também diz, 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. De novo, sabendo. Não, o Paulo, se tinha um cara convicto, era esse cara. Eu fui atrás, porque eu fiquei intrigado com isso. O vocábulo sabemos, só esse vocábulo sabemos, aparece 63 vezes na palavra de Deus, em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, ok? São 67 livros, um bocado. E vários autores aí. Das 63 vezes, 33 vezes é Paulo falando, sabemos. 33 vezes. É muito. Ou seja, não tinha um cara com tanta convicção como ele. É por isso que ele começa Romanos 8:28 dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que essa tribulação tem um propósito, eu sei que se nós servirmos ao Senhor, Ele vai recompensar, o nosso trabalho não é vão. Sabemos, você precisa sair daqui hoje com essa convicção no seu coração, como nunca teve. Fala nisso, tá frio aqui? Tá frio. Senão as velhinhas aqui depois vão direto para o pronto-socorro. Velhinhas não são vocês não, é umas que estão lá fora. Aqui tá frio, aí por aí tá, então é só esse aqui, aí tá legal? Sabemos então que aí não tá frio, mas sabemos que aqui tá frio. Então vamos voltar. Ficou claro a necessidade urgente de eu e você poder declarar, eu sei quem é Deus. Eu não entendo o que Ele faz muitas vezes. Eu não gosto do que Ele está fazendo com a minha vida no momento. Eu não estou curtindo essa demissão. Eu não estou curtindo essa enfermidade. Eu não estou curtindo esse desemprego. Essa questão de relacionamento que eu estou me deparando. Eu não estou curtindo essa solidão. Não estou curtindo nada disso. Mas eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele está no controle e que no devido tempo Ele vai mudar, porque isso é pontual, não é eterno. Agora o texto continua, ele não só diz sabemos, mas ele diz o quê? Que todas as coisas, João, todas as coisas. Eu vou pôr em rima aqui para você entender, não é de minha autoria, mas eu achei bonitinho e encaixa aqui. Então presta bem atenção. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que você não concluiu, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou,
tudo isso foi para o teu bem. Tudo isso foi para o teu bem. O sim que você queria ter escutado e não ouviu, o papel que você queria ter assinado e você não assinou, a amizade que desapareceu e você achava que nunca poderia ter perdido, tudo isso foi livramento para a tua vida. Tudo isso, de novo, aquele sim que não ouviu, a porta que não abriu, o projeto que não concluiu, a amizade que se afastou, aquele papel que não assinou e naquele momento você não entendeu, saiba, está cooperando para o teu bem e para o meu. São todas as coisas, não é algumas, não é as legais, não são as bacanas, todas as coisas, Paulo diz, todas. Então, muitas vezes já passei e às vezes estou passando por situação que eu falo, Deus, não estou vendo onde isso está me ajudando, não estou vendo, mas eu preciso dizer, mas eu sei que tem um propósito nisso, eu sei que tem um propósito nisso. E aí ele continua que não só ele sabe, como eu sei, você agora sabe, ele também sabe que são todas, não são aquelas que eu entendo, não são aquelas que eu gosto, mas aí ele vem e diz, mas há um otimismo nisso. Deus não é sádico, Deus é Pai, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom. Então ele completa, o que ele completa dizendo que cooperam para como? Para o teu bem e para o meu bem. Então é um monte de coisa que muitas vezes você não entende, mas saiba hoje que está cooperando para o teu e o meu bem. Está dando para entender o porquê que se a gente incorporar esses 2 versículos, a nossa vida muda? Quantas pessoas sabem que eu tomei um tiro a queima-roupa? Melhor dizendo, quantas pessoas não sabem que eu tomei um tiro a queima-roupa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu falei que se tivesse 10 eu contaria. Vocês deram sorte. Deu 12. Bateu na trave. Então vamos lá, como é que Deus me ensinou esse versículo? Tem 17 anos, talvez. O João está com 30 e... O João está com 31? 30? Tem uns 15 anos, mais ou menos. Ele era adolescente. A gente estava em Santos, porque a Lídia nasceu lá, a gente casou lá, tinha uma história em Santos, íamos muito para Santos, até que, num período de férias, mês de julho, nós fomos para Santos passar uma semana. Toda a família levamos bicicleta, quem conhece Santos sabe que tem uma ciclovia na praia, gostosa para andar de bike. E lá andamos de bike, eu e meus filhos, na segunda, na terça, na quarta. Quando fomos andar na quinta, a mesma bike que todos os dias funcionou direitinho, a bike deu um problema no freio e ela travava, a minha. E não dava para andar. E aí ali no canal 6 eu parei, tinham 2 filhos comigo, se portaram perfeitamente como filhos, dizendo, pai, segura a onda aí que nós vamos andar, quando você consertar, você vem atrás de nós. Falei, claro. Esperar outra coisa seria um absurdo. Mais ou menos 5 versículos na Bíblia, tipo Débora. Então, vamos lá. Falei, não, tá bom, desci. Eles foram andar e eu desci, tentando ver o que eu ia fazer. Do nada surge um rapazinho, uma boa aparência de uns 17, 18 anos, me pergunta, o que houve aí? Eu falei, estou com um problema aqui no freio, não está dando. Nunca tinha me visto, arrumadinho, meteu a mão ali no negócio e já começou a tentar arrumar. Eu confesso que eu já estava andando com o senhor há um tempo, mas eu dei um passo para trás e falei, será que eu faria isso por alguém que eu não conheço? Sujar a mão aí, porque vai sujar a mão, meter a mão aí no freio, na roda, mas que ali. E o garoto começou a tentar consertar aquilo, só que aquilo não tinha conserto, aquilo foi me amolando, porque estava, sabe? Aí eu falei umas 2, 3 vezes para ele, falei, cara, desencana, eu vou voltar para casa, não está dando para consertar. Aquilo foi me cansando, a demora daquilo e o porquê daquilo, no final todo dia andei e tal, pá. Até que de um jeito que depois entendi meio sobrenatural, ele conseguiu tirar a sapata do freio. E me deu, eu pus no bolso da bermuda e ele falou, olha, você não vai usar, mas pelo menos você pode andar. Eu mal agradeci o cara, porque aquilo me torrou um pouco a paciência. Mas aí encontramos os filhos, chegou depois a Lídia, chegou depois a nossa filha também, o cachorro, pá. E daqui a pouco nós estávamos no banco junto da areia.
Isso uma quinta-feira de noite, praia cheia, porque era férias. E tirando umas fotos, que a gente tinha ganho uma máquina digital na época, e tal. Aí daqui a pouco os meninos falaram, nós vamos até a beirinha da água. E foram. E eu em pé, as duas no banco aqui, tipo assim, eu aqui, as duas ali. De repente vem dois garotos de bike assim, com um revólver, com uma pistola e começa, passa a câmera, passa o tênis, passa isso, passa aquilo, passa celular, celular nem sei se tinha ainda. Pus a mão assim, né, falei, estamos sendo assaltados aqui, o que é isso? E aí você pensa, mas ninguém está vendo? Não, porque o cara não faz assim, ele põe aqui do lado, aí tem você, tem mais um, ninguém vê que você está sendo assaltado. Eu estou ali, aí a Mariana, nossa filha, tinha escutado uma pregação dizendo que aquilo que Deus te dá, o inimigo não leva, e como ele estava pedindo a câmera, e a câmera tinha sido dada por Deus, então ela começou a orar internamente, e eu olhava para a arma e falava, será que isso é de verdade? Mentira, não entendo nada desse negócio. Eu não estava resistindo, você é louco, eu não vou resistir por minha vida, a vida da minha família em risco. Mas a Lídia também começou a clamar pelo sangue de Jesus ali, e aí eu acho que eu fiz sem querer, eu virei um pouquinho para o lado, ele aqui, e no que eu virei para o lado, ele pá! Atirou e vazou, em cima de mim, do meu lado. Aquele som assim, aí a Lídia e a minha filha falaram, bom, pai, vai cair, porque tomou um tiro, tem que cair, é lógico, tem que cair. Mas eu não sentia assim nada para cair. Aí eu falei para elas, olha, eu vou chamar os meninos, que eles estavam na beirinha da água lá e não viram o assunto, e nós vamos embora, né? Porque depois de uma dessa... E aí quando eu piso na areia, eu olho a minha bermuda assim, eu ia trazer, mas acabei esquecendo. E tinha um rasgo na bermuda. Eu falei, não estava rasgada. Aí eu ponho a mão no bolso e tiro a pecinha do freio, que foi onde a bala bateu e salvou minha vida. E aí nesse momento eu olho para o céu de Santos e é como se Deus escrevesse exatamente isso daí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Porque o que mais me chocou nisso não foi nem tanto ter me livrado do tiro, da bala, mas foi ter usado aquele garoto para insistir no treco lá, como quem diz, cara, você não está ligado, quem me mandou aqui, você não está ligado que o que eu vim fazer, enquanto eu não terminar, eu não vou terminar, porque para mim aquilo me cansou ficar um tempo ali, o cara insistindo ali, então, tudo coopera. Porque um tiro aqui poderia pegar uma veia importante e simplesmente o destino seria bem diferente do que foi. Simplesmente, sabe como acabou nossa noite em pizza? Fomos para casa, demos as mãos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus. E a partir daí, logo na sequência, uma semana depois, por isso que é importante você ter esse entendimento, e eu também. Eu lembro muito bem que eu fui levar nosso filho mais velho num culto de jovens do Guedala. E aí pegamos um amigo também, pegamos a marginal ali da Ponte Socorro para cá, porque o Guedala é no Morumbi. E aí estava andando ali, daqui a pouco o carro apagou, literalmente apagou, no meio de noite. Deus foi bondoso que deu tempo de jogar o carro para dentro de um posto de gasolina e ali ficou, e era correia dentada, e correia dentada você tem que guinchar o carro. E eu me lembro muito bem, meu filho, eu falei, puxa, que chato, você com violão aqui e tal, agora vamos ter que chamar alguém, um táxi, sei lá o quê. E o meu filho, por ter passado pela situação que tinha passado, ele falou assim, pai, fica tranquilo, vai ver que a gente poderia ter sido assaltado lá na frente, alguma coisa. Simples assim, simples assim. Então que a gente mude a maneira de ver as coisas como a gente tem visto até aqui. Porque a palavra de Deus diz que coopera para o bem. Coopera para o bem. Então Deus usa problemas para nos corrigir. Porque às vezes a gente é teimoso como uma mula empacada. Então, só eu? Ah, tá, vai nessa. Não cutuca não, fica muito chato isso aí. Deus usa problemas para nos corrigir, Deus usa problemas para nos proteger, como foi a história de José. Não vou ter tempo agora, mas se você lembrar, quando ele está lá na frente e os irmãos se sentem culpados e diz, nossa, a gente te jogou no buraco e tal. Falo, cara, fica tranquilo, tinha um propósito nisso.
era para salvar a população, porque senão vocês iam passar fome, iria morrer todo mundo. Então Deus usou aquele buraco, Deus me colocou na cadeia, Deus tinha propósitos para o bem. Deus também, através dessas situações, que todas as coisas cooperam para o bem, nos ajuda a experimentar mais da presença dEle, porque, como se a gente busca a presença dEle em aperto, como eu busquei a presença dEle em meningite 1, meningite 2, e seja lá o que for mais, a gente precisa, a gente vai atrás, a gente quer, e sem dúvida, em situações assim, você começa a valorizar mais o céu, porque isso aqui, entendeu? Então não pense nunca mais na sua vida que as suas tribulações, sendo grandes ou pequenas, elas são obras do acaso. Oh, que azar, hein? Caramba, olha o que está acontecendo comigo, o cliente não fechou, ou não sei quem me abandonou, o papel eu não assinei. Não tem nada do acaso, não tem nada do acaso, mas elas são permitidas, e eu vou dizer mais, quase sempre, ou melhor, sempre orquestradas por Deus, para o teu bem e para o meu. Para o teu bem e para o meu, é isso. Olha o que o próprio Romanos diz em 8,18, um pouquinho antes, porque para mim, de novo, tem o que por certo, ele tem dúvida, ele acha, eu acho que, não, para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Uau! Que mais? Então, mas para isso, você tem que declarar como ele, eu tenho por certo, João, eu sei, eu não tenho dúvidas. Agora, eu preciso lembrar também que tem duas coisas que não vão cooperar para o teu bem nem para o meu. O pecado não coopera, e a sua negligência e a minha também não. Então, isso não. Agora, tirando isso, você pode estar certo que Deus vai usar tudo. Seguindo, olha o que o texto agora vem dizer para você e para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pôs para todo mundo? Tem um senão aí. Daqueles que amam a Deus. Porque problema todo mundo vai ter. Eu não sei se vocês já passaram essa situação, mas uma vez uma coisa infantil, confesso, mas eu devia estar em algum momento de luta, e tinha um cara que eu particularmente gosto, sou até próximo dele, mas vinha também nos cultos e tal. Eu olhava assim para ele e falava, Deus, me conta, que problema esse cara tem, porque eu não consigo ver nenhum, Deus. Já passaram por isso? Só eu. Nossa, que fofo que vocês são. Eu já. De olhar e falar, não é possível, cara, casamento parece redondo, grana não falta então de jeito nenhum, é inteligente, só via, era um treco que me deixava assim, não é inveja, não é, mas até que aí um dia Deus começou a não é bem assim, tem isso, tem aquilo outro, então, ou seja, problemas todos nós passamos. Não pense você que o cara mais rico do universo não passa, o cara mais saudável do universo não passa, não, todo mundo passa. Agora, para o bem, é os que amam, porque senão muitas vezes o cara tira a sua vida, o cara destrói um casamento, o cara acaba com um relacionamento. Agora, para o bem é para quem? Não é para todos, mas é para aqueles que amam a Deus. E a pergunta é, e nós já falamos isso algumas vezes aqui, mas afinal, quem é que ama a Deus? Se é assim, então, João, quem que ama a Deus? Pois eu vou ser bem claro para você, quem ama a Deus é aquele que sabe que é amado por Ele, porque Ele te amou primeiro. Você e eu não amamos Deus porque acordei hoje, nossa, hoje eu amo Deus, descobri que eu sou apaixonado por Deus. Não funciona assim. 1 João 4,19 deixa isso muito claro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso. Ele nos amou primeiro. Jeremias então é maravilhoso quando ele diz, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei, se referindo a Israel, mas também está se referindo a nós hoje aqui. Eu te amei com amor eterno, João, e com amor leal te atraí. Nós somos atraídos por esse amor que constrange.
É esse amor que nos constrange. E pelo fato de Ele nos amar, aí sim eu falo, ok, eu quero esse amor. A primeira, não vou dizer a primeira, mas a segunda ou terceira vez que eu li esse versículo que o apóstolo João escreve em João 6,44, de certa maneira me deu um arrepio para dizer, bom, mas se é assim, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor espera de mim então, se é dessa maneira? Porque o texto é muito claro, é o texto que fala, ninguém pode vir a mim, a Ele, a Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras versões, não o atrair. Deu para entender o que nós estamos falando aqui? Significa que eu não convenço ninguém. Eu não tenho e jamais vou convencer. Quer dizer, você está aqui porque Deus tocou teu coração em algum momento. Deus tocou lá no teu coração. Eu levei 5 anos da minha vida negando. Convite que eu recebia de um grande amigo, que é amigo até hoje, que me convidava para reunião, que me convidava para a igreja, que me convidava para um monte de coisa. Eu falava, o que é mesmo? Jesus? Beleza, não, eu acredito, mas sabe, hoje eu não posso, hoje eu não sei o que, hoje eu não sei o que lá. 5 anos, eu tenho uma Bíblia que ontem até trouxe na reunião de oração, inclusive foi maravilhosa a nossa reunião de oração ontem, a maior grupo até então, e eu tenho certeza que esse grupo vai crescer. Eu ganhei essa Bíblia em 1999, tem lá a dedicatória, eu deixei ela fechada e com raiva durante 1 ano. 1 ano deixei. Não é louco isso? Por quê? Deus ainda não havia me atraído para ela. A sarça ainda não tinha pego, a sarça ainda não estava ardente na minha frente. E era uma sarça que estava ali no quarto, estava ali no armário, estava ali, mas para mim fechada, e eu nem queria olhar aquele negócio lá. Então não pense você que a obra é tua. Eu resolvi hoje amar a Deus, porque fui lá com o gordinho lá. Ele te amou, Ele te ama desesperadamente, Ele te ama. E aí o texto segue, porque aí aqui a gente vai ter que ter um entendimento muito diferente do que você tem e eu também. Que entendimento é esse? Que ele diz que é para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqui muda. Porque qual é a tua percepção do bem? Fala para mim. Está com uma conta zerada, uma conta bacana no banco? Está com a saúde inteira, está com um relacionamento familiar legal, está com uma boa colocação, um bom emprego. O que falta na tua vida que se você falasse assim, se eu tivesse isso aqui, eu estaria bem hoje? Pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser uma série de coisas. E não pense você que essas coisas estão erradas. Não tem nada de errado em nada disso. E Deus inclusive se agrada que seus filhos prosperem, que seus filhos tenham uma vida plena e abundante, porque está na palavra de Deus, eu vim para que vocês tenham uma vida plena e abundante, e não é de problema, e ele não é homem para que minta, então ele cumpre com a sua palavra. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que ainda não passou no teu coração, não passou na tua mente, é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Isso é coisas boas. Mas hoje eu e você temos que entender de que bem é esse que ele está se referindo aqui. Que todas as coisas cooperam para esse bem. Todas. Porque tem muitas outras que cooperam para quê? Para a tua promoção na empresa, que é justa, é bacana, é legal, não tem nada errado. Ou o teu crescimento, ou seja, o que for, o teu MBA, muitas coisas cooperam para esse bem destas coisas terrenas. Mas quando a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem, aqui eu preciso entender que bem que é. E ele próprio responde, quando ele diz, para serem conforme a imagem de seu filho. Sabe qual é o bem maior que Deus quer para a tua vida e para a minha? Que você seja uma cópia de Jesus. Que eu seja como Jesus é. Muda tudo. O resto pode vir? Eu diria que vem. Não é que pode, vem.
O resto, as vitórias, a tranquilidade, a paz, a alegria, tudo vem. Mas o foco é que eu e você sejamos parecidos com Ele. Esse é o foco. E nisso, tudo que você estiver passando ou vier a passar, tem esse propósito na sua vida, que você seja conforme o seu Filho amado, Jesus. Uau! Diferente, né? Pois é. Mas se nós entendermos isso hoje, eu tenho certeza que vamos pelo agir do Espírito Santo, não por mim, porque aqui não tem nada, mas o Espírito Santo sim, Ele está aqui presente, Ele está falando que tudo aquilo que acontece na sua vida e na minha, os nãos que você recebeu, as decepções que você passou, as frustrações, porque Jesus foi o que foi por sofrimento. Por sofrimento. Então não pense que a gente está aqui nessa vida e não vamos sofrer em alguns momentos. Nós vamos, faz parte da vida. Uma perda é algo doído para qualquer um, e quem passou sabe disso, sabe do que eu estou falando. Então uma perda, uma enfermidade para a morte, que muitas vezes a gente se depara do dia para a noite, quando você vê o negócio, ou uma perda de trabalho, que você contava com aquilo, o endividamento que você não sabe como sair, tudo isso não são situações fáceis. Nenhuma delas é situação fácil. Eu respeito todo e qualquer problema que alguém esteja vivendo hoje, e sei da gravidade, sei da dificuldade, sei que não é coisinha fácil, mas eu preciso crer e preciso declarar que eu sei que coopera para o meu bem, que eu sei que coopera para o meu bem. E aí ele fecha, bom, mas então se é para ser como Jesus, e daí? E aí ele põe um a fim de que Ele, seja o próprio Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Como é que ele fecha isso? Dizendo que ao eu e você nos transformarmos numa cópia de Jesus, ou parecidos com Jesus no máximo que a gente puder, nós vamos atrair outros para Cristo. E vamos formar a família de Jesus. Porque a maneira como você e eu encaramos as dificuldades é o que vai tocar as vidas. Fala, peraí, você está passando por isso e está nessa paz aí, meu? E está com esse espírito grato? E está com esse sorriso no rosto? Que história é? Você é maluco? Você é doido? Não. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que essas coisas que eu estou passando cooperam para o meu bem. Eu sei porque Ele tem o controle, Ele tem as rédeas da minha vida nas mãos dEle, e Ele é bom. Deus é bom. Eu posso não entender, mas eu sei que tudo isso que estou passando tem um propósito divino, tem um propósito de me fazer crescer, e tem um propósito de me fazer parecido com Cristo, e ao fazer isso, você vai trazer outros. Isso aqui vai acontecer, a família vai crescer, a família do Senhor vai crescer, e é esse o propósito. Então, uma vez que eu sei que esta vida terrena um dia se acaba, mas ao eu crer no Senhor Jesus, eu tenho vida eterna com Ele, de boa com isso, de boa na lagoa, suave na nave. Meu distinto que isso aqui, comparado com a eternidade, não é nada, isso aqui é um sopro. A palavra de Deus que é um sopro, é uma neblina que vem e se dissipa. Então não importa a dificuldade, a luta, seja o que for, né? A gente leu recentemente a parábola do rico e do Lázaro, ali dá para sentir um pouco o que é o negócio, quer dizer, o Lázaro, enquanto viveu aqui, realmente sofreu, a gente lê lá, mas está na eternidade com o Senhor, está no colo de Abraão, e o outro, um lugar que eu não desejo para ninguém, num lugar que eu não desejo para ninguém. E é real, é o que está na palavra de Deus. Então se eu sei que minha eternidade, por eu crer no Senhor Jesus, eu estou garantido, e se hoje o Espírito Santo falou ao teu coração que todas as coisas, vamos pôr o texto aqui, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, e você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro, foi Ele que te escolheu, não há mérito próprio, porque senão a gente pega o mérito para nós. Não, no momento em que eu decidi por Jesus, no momento em que eu fiz, no momento em que eu fiz isso, fiz aquilo, não, é Ele que te chamou, Ele também, de antemão conheceu, Ele conhece a tua história muito antes de você nascer. Uma analogia que a gente faz, quem que ama primeiro? A mãe ama o filho primeiro ou o filho ama a mãe primeiro? É a mãe. A mãe começa a amar o filho quando descobriu que está grávida, já está amando desesperadamente a criança. A criança vai dar sinais de amor, sabe quando? Demora para dar sinais de amor pela mãe, demora. A mãe não, a mãe já está amando, o pai já está amando, está... Deus é assim, antes de você ter sido formado, Ele já te conhecia, Ele já sabia qual era o teu destino, Ele já sabia a tua história, e Ele, tudo o que fez, foi para o teu bem, foi, é e sempre será para o teu bem. Que Deus fale com cada um de vocês. Muda absolutamente tudo. Quando eu tomei aquele tiro a queima-roupa e vi a maneira como Deus me salvou, porque se eu tivesse colocado, se eu em vez de destro fosse canhoto, muito provavelmente ia pegar com a esquerda e ia pôr no bolso da esquerda. A história era outra. Ou se um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, eu não contei, mas sangrou um pouco, porque o impacto da bala com a peça de metal me feriu assim um pouquinho, mas assim, como se fosse um ralado. Mas eu não tinha minha mãe do lado, mas tinha mulher do lado, que muitas vezes é a mesma coisa. Então, vamos para o hospital, vamos ver o que é isso. Falei, não é nada isso aqui, não, mas vamos lá ver, vai que é alguma coisa. Bom, fomos lá para um pronto-socorro lá em Santos. Foi engraçadíssimo, porque eu cheguei, era um balcão alto assim, eu cheguei guiando, cheguei em pé, tranquilo. O senhor está aqui por quê? Porque eu fui baleado. Foi a festa da noite. Todos os enfermeiros queriam ver o cara que tinha sido baleado e não tinha acontecido nada. Foi um auê. Nossa, vem ver o que aconteceu. Esse homem tomou um tiro e olha aí, não aconteceu nada e tal e coisa. Por quê? Porque Deus não quis que acontecesse. E Deus estava me ensinando. Que aquelas chateações que às vezes você passa, as decepções que você passa, a porta que não abriu, o sim que você não ouviu, a amizade que acabou, que você não entendeu, era para o seu bem, era para o seu bem. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus te chamou, porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou, para quê? Para você ser igual ao filho dele. Então, o que ele puder fazer, ele vai fazer para você ser igual a Jesus, e muitas vezes é pancada, desculpa, queria dizer que era mandar você de férias para Ibiza, quem sabe lá você ia voltar bem parecido com Jesus, mas não ia voltar mesmo, você ia voltar cheirando a marguerita, tal, mas não ia voltar parecido com Jesus, não ia. Então não é para lá, Ele tem que te mandar, assim como a mim também, para o deserto, mas o deserto não é para viver nele, é para passar por ele e sair transformado do outro lado. Jesus não ficou no deserto, Jesus passou um tempo no deserto e saiu de lá fortalecido, e foi a partir daí que Ele operou milagres. Até então Ele não tinha feito nenhum milagre. Então muitas vezes deserto é escola da graça, eu diria, a escola da graça do Senhor, é onde você mais aprende. Eu não tenho dúvida que onde eu mais aprendi na minha vida foram em situações difíceis e não nas fáceis. Não tem. Você acha que mar tranquilo forma bom marinheiro? Mas nunca. Vai ter que ter onda grande, vai ter que ter reveses, é isso. Mas Ele é contigo. Ele é contigo. E hoje você está saindo daqui como eu. Sabemos. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos dobrar um pouco nossas cabeças e poder clamar ao Senhor. Deus, que coisa mais maravilhosa que é a Tua palavra, Senhor. Que coisa incrível é saber que se nós
acreditamos em Ti, nós não perecemos, nós teremos uma vida eterna contigo. Que coisa maravilhosa que é hoje a gente poder sair da Tua igreja e declarar do fundo do nosso coração que nós sabemos, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem planos de bênção e de paz, mesmo aqueles que nós não entendemos muitas vezes, que nós não gostamos, que a gente não consegue discernir o porquê estamos vivendo, mas hoje o Senhor nos disse através da Sua palavra que todas elas, todas as coisas, todas as situações que nós passamos ou venhamos a passar, elas cooperam e cooperam para o nosso bem, Deus, porque o Senhor nos quer cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, Senhor. Aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita do Pai, orando por cada um de nós. É aquele que fez, faz e continuará fazendo milagres, pois Ele é a cura, Ele é a esperança, Ele é a alegria, Ele é tudo o que precisamos, Senhor. Obrigado pelas vidas que aqui estão presentes. E que o Senhor, eu oro e clamo para que o Senhor tenha falado ao coração de cada um nesta manhã. De cada um, de uma maneira poderosa, que isso fique, que ache espaço no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, e nos mova em direção a Ti, ó Deus, em direção a Ti, ó Deus, para que a Tua família cresça, Pai. Eu quero começar a orar a partir de hoje, da mesma maneira que temos orado pela nossa nação, eu quero orar para que esta igreja cresça, Pai. Temos cadeiras vazias ainda e o porquê eu quero começar a orar nesse sentido, porque uma cadeira vazia significa uma história que poderia estar sendo transformada. Eu não me preocupo em números e não me preocupo para a minha vanglória, não, Pai, mas para que histórias como as minhas e a de muitos que eu conheço estão sendo transformadas, outras possam ser transformadas também. E nos faz, Senhor, meios para isso, que sejamos um meio de amor, que sejamos um meio da graça, que sejamos um meio da Tua verdade, Senhor. Nos capacita para isso, que a gente possa vir a ter nesta manhã, nesta igreja, não apenas um culto, mas 2 cultos. 2 cultos, oro a partir de hoje para isso, Deus, para tanto que seja o Senhor a nos dar graça, a nos capacitar a sermos aqueles que convidam pessoas, aqueles que outros olham para nós e falam: peraí, você tem algo que eu quero, o que é? Aí você fala: é Cristo que eu tenho. Então eu profetizo que esta igreja terá um culto às 9 horas e terá outro culto às 11 horas, para que vidas sejam tocadas, transformadas, salvas e libertas, em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Ele, porque Ele fará esta obra nesta igreja, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.